Ora, pensem comigo. Os bancos intermediários ficam no meio de todo o sistema financeiro nacional. Portanto, é em cima dele que as taxas são formadas. E elas são formadas a partir de diferenças de captação e aplicação. Né? Ora, o governo federal, com a intenção de reduzir o custo de captação do sistema econômico, porque pense bem, pessoal, analise sob o ponto de vista de uma empresa. Uma empresa, pressupõe-se que uma empresa, ela para crescer, né, ela precisa de recursos financeiros. E, gente, não é o sócio da empresa que vai botar dinheiro do bolso na empresa, não. Ele vai olhar o mercado e verificar quanto é que custa esse dinheiro no mercado. Custa uma taxa de tanto. Bom, eu, empresário, vou pegar essa taxa, esse dinheiro, vou comprar equipamento, vou contratar funcionário, vou promover os meus produtos e eu vou calcular dentro a minha taxa interna de retorno desse investimento. Então, se eu tomo uma taxa X, o empresário calcula a taxa interna de retorno dele e verifica-se que a taxa interna de retorno, né, para ser positiva, ou seja, para ser superior ao custo de captação, ele precisa vender o produto a tanto. Então, ele vai querer maximizar o ganho dele, o quê? Aumentando o preço do produto para poder aumentar a taxa interna de retorno e oferir um ganho com aquilo. Né? Ora, então vocês concordam que essa taxa de captação da empresa está diretamente relacionada aos preços dos produtos. Se o empresário, ele por efeito de concorrência, por exemplo, ele é obrigado a reduzir o preço dos produtos, então ele vai ter que reduzir também o custo de captação desses recursos. Né? Como é que ele pode reduzir o preço lá na frente se ele paga caro por aquele recurso? Se o banco cobra caro, né, uma taxa muito superior ao que o banco paga lá embaixo. Né? Então o governo, percebendo isso, disse, olha, vamos reduzir a taxa de juros. Né? Mas a taxa de juros não pode ser reduzida por decreto, ela é toda uma dinâmica econômica. Né? Então o Banco Central resolveu, né, a partir de agosto do ano passado, né, reduzir a taxa básica da economia, reduzir a Selic meta. Pessoal, a Selic over ou Selic diária, ela persegue a Selic meta. Eu chamo isso de efeito Rubin-Barrichello, né, que é o efeito em que a taxa Selic meta, ela precisa sempre perseguir a Selic over, ela precisa perseguir a Selic meta, mas ela nunca alcança, ela só persegue, igual o Rubin, o alemão, lembra? Né? Então, o efeito Rubin-Barrichello entre taxa Selic over e taxa Selic meta diz isso. A Selic over, ela tem que estar sempre atrás da Selic meta, perseguindo. Se ela sobe, a Selic over sobe. Se a Selic meta cai, a Selic over também cai e seguindo essa dinâmica. Bom, então, o Banco Central, nessa reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, né, ele reduz a Selic meta, é natural que a Selic over acompanhe isso. Né? E acompanhando isso, reduzindo a Selic over, reduz o custo de captação dos bancos. A ideia do governo qual era? A ideia do governo era fazer com que, reduzindo o custo de captação, o banco também reduzisse as taxas cobradas dos seus empréstimos. Dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa matéria. Olha, essa matéria ela é do início de janeiro. As taxas de juros começaram a ser reduzidas pelo Comitê de Política Monetária em meados de agosto do ano de 2011. Né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro de 2012, qual seria a expectativa do governo? Olha, reduzimos em agosto, né, a taxa Selic meta, então já deu tempo dos bancos reduzirem seu spread bancário oferecendo taxas menores para o público também. Pessoal, olha aqui o que aconteceu. Mais uma matéria do jornal Valor Econômico. Essa matéria
é do dia 28 de fevereiro de 2012. Taxa média de juros sobe para 38% ao ano em janeiro. A taxa média de juros das operações referenciais de crédito, operações de crédito do sistema financeiro, subiu 9 pontos percentuais. Mas espera aí, a Selic meta não tinha sido reduzida, portanto, não deveria reduzir a taxa cobrada dos bancos nas suas operações de crédito? Como é que subiu? E subiu, segundo a matéria, 30% para 38% ao ano. A taxa Selic, na época, pessoal, estava em torno de 12%, 11%, entre 10% e 12%. Né? Não me lembro exatamente quanto é que em janeiro ela estava, né? Mas ela estava em mais ou menos isso. Ou seja, não houve redução, houve, pelo contrário, um aumento dos prédios. Ou seja, os bancos passaram a captar volumes a taxas inferiores e, ao invés de reduzir a boca de cima do jacaré, eles aumentaram a boca do jacaré ainda, né? E o governo olhou aquilo e falou, peraí, a gente quer reduzir o custo de captação das empresas, a gente quer aumentar a produtividade do país. Então, o banco, faz favor, vamos reduzir esse taxa de juros? Olha aqui. Olha a que ponto chegou a discussão. Aquela matéria foi em fevereiro, né? Essa matéria aqui é do mês de abril. Estamos aqui no dia 12 de abril de 2012. Análise. Briga do spread apenas começou para o Planalto. Virou briga o negócio. Vamos ver como é que a matéria é tratada aqui. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, né? Endureceu hoje, um dia eu não vou ser preso por essa brincadeira, endureceu hoje com os bancos privados, endureceu hoje, olha, com os bancos privados, na briga pela redução do spread bancário. Entenderam agora o que significa spread bancário e entenderam o que significa toda essa discussão que nós estamos tendo aqui agora. Autorizado pela presidente Dilma Rousseff, para ela essa é uma questão de governo e será tratada assim de agora em diante. Por que ela disse que foi uma questão de governo, né? Porque o debate, na época, ele começou a discutir a seguinte questão. Não, porque o governo não deve interferir no sistema econômico, né? Economistas, você se lembra daquele debate famoso que houve entre Hayek, né, e o Keynes, né? Keynes defendia uma intervenção do governo na economia. Hayek é exatamente o contrário. E o Hayek ele foi apoiado pelas estruturas acadêmicas seguintes, notadamente aquela seguida pelo Milton Friedman, que foi popularizada com o nome de monetarismo, né? E acabaram essas duas figuras sendo discutidas. E é mais ou menos essa discussão aqui que ocorreu no início do ano. A discussão entre a intervenção do governo na economia, né, ou a liberação da economia pelos seus próprios agentes econômicos, né? O que a Dilma disse aqui? O que o governo disse aqui? Essa questão é de governo, ou seja, Hayek, pega a sua mochila e vai embora. Eu vou entrar com Keynes, né? E será tratada assim de agora em diante, ou seja, o governo comprou a briga. Já que os bancos, eles não reduziram o spread bancário, como nós vimos naquela outra matéria, né? Então o governo entrou na briga fazendo o quê? Obrigando primeiro o Banco do Brasil, e em seguida a Caixa Econômica. Nada que o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, né? A Caixa Econômica era uma empresa pública. Se o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, significa dizer que uma parte das ações fica com o governo e outra parte fica com o público, né? E o governo, então, na pessoa do Guido Mantega, né, ele orientou que o Banco do Brasil ele começasse a reduzir suas taxas. Aí o mercado argumentou o seguinte, né, que foi uma argumentação muito interessante, o debate foi muito produtivo, muito interessante, né, dizendo o seguinte, olha, mas o Banco do Brasil é uma empresa de capital misto, ela tem ações negociadas em bolsa. O governo, por ser o controlador, e ele orienta a redução das taxas de juros, isso pressupõe a redução do lucro do banco também.
Gente, quando o Banco do Brasil reduziu as taxas, que tornou-se público, as ações do Banco do Brasil despencaram. Né? Porque os analistas anteveram que, reduzindo a taxa, reduz o lucro do banco. Mas foi uma briga que foi comprada pelo governo. Né? E o governo, comprando essa briga, disse, olha, eu vou utilizar os instrumentos que eu tenho aqui para forçar a redução do spread bancário. E assim foi feito. Dilma tem como uma das missões mais importantes do seu governo levar a taxa de juros do país a níveis civilizados. Né? Nós comentamos aqui sobre a Constituição de 88, na aula anterior. Numa dos artigos da Constituição de 88, dizia que o Brasil teria uma taxa de juros máxima de 12%. Gente, isso caiu com a emenda constitucional número 33, se não me engano, ou 03, se não me engano, 2003, perdão. Acho que é 03 de 2003, né? Isso caiu com a emenda constitucional. Por quê? Porque não é possível você controlar a economia por tabela, por lei, por assinatura de uma decisão, né? A economia é dinâmica. Não adianta você botar que a taxa de juros vai ser 12%, isso não existe, não funciona, né? O governo, para reduzir a taxa de juros, tem que usar os próprios instrumentos que o mercado financeiro e a economia dão a ele. Né? E esse instrumento, ele é questionável? Sim, eu até concordo que seja questionável, mas ele é ilegítimo em nenhum momento. Né? Isso é uma posição legítima do governo, porque o governo ele detém o controle do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e pode utilizar esses instrumentos, sim, de acordo com as previsões legais que ele tem. O governo não feriu nenhuma regra, né? Mas ele se expôs à discussão do mercado, o que eu acho bastante salutar. Bom, ok. Temos uma outra informação importante aqui. Desde a campanha eleitoral, que é parte dos seus... Está esquisita essa frase, né? Bom, é parte dos objetivos do governo ter a taxa de juros real no país na casa dos 2% ao ano. Ter a taxa de juros real no país em 2% ao ano. Pessoal, sempre quando vocês ouvirem essa expressão real, interprete o seguinte: a taxa de juros real é aquela que desconta o efeito inflacionário. Bom, o que é inflação? Aliás, o que mede a inflação? Aqui no Brasil nós temos vários índices de inflação. Temos uma infinidade de índices, né? Mas só um deles ele é utilizado para efeito de apuração, de cálculo, divulgação da inflação oficial do país. Esse índice é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA. Esse IPCA ele é o índice que faz parte da nossa política monetária, né? A meta do Brasil para ter uma inflação dentro do controle que o governo quer para efeitos inflacionários é de 4,5%. Portanto, a inflação sendo de 4,5%, para calcular o juro real, tem-se que pegar a taxa básica da economia, a Selic over ou Selic diária, e tirar a diferença da inflação de 4,5%. Essa diferença é a taxa de juros real, né? É claro que esse conceito ele vai ser de taxa de juros real, ele vai sendo adaptado, né, a cada direcionamento dos setores econômicos, mas em linhas gerais, por regra, a taxa real é essa, é aquela que desconta a inflação. Então pega-se Selic over menos taxa de inflação, tem-se a taxa de juros real. E a ideia do governo é chegar a 2% ao ano. Nós estamos em outubro de 2012, já chegamos a 2% ao ano. Vamos terminar aqui de ver esse parágrafo. De nada valerá, porém, cortar a Selic. Olha só, pessoal, olha só que interessante aqui. Cortar a Selic. Para que Selic? Cadê o sobrenome da Selic? Essa palavra Selic está se referindo ao sistema Selic? Está se referindo a Selic over? Ou está se referindo a Selic meta? Agora a gente já sabe que ela está se referindo a Selic taxa, pessoal. Não é sistema Selic, é a Selic taxa. Então, de nada valerá, porém, cortar a Selic se na ponta final para o cidadão comum os bancos continuarem a cobrar taxas absurdamente elevadas.
Ficou bem mais claro a gente entender o foco dessa matéria a partir desse bate-papo, né, pessoal? Então, nós entendemos aqui o que significa spread bancário, como é que funciona a dinâmica disso dentro de uma economia, claro, em linhas muito gerais, né? E como a gente interpreta com mais precisão essas informações. Ok, pessoal?